Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje quero falar da ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de pessoa que vive roendo as unhas? Que vive antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo a sua porta? Você é do tipo de gente que só de imaginar o problema já sofre por antecedência, ou até mesmo cria problemas sem eles existirem realmente? A ansiedade é o mal deste século, sabia? No momento atual, então, é algo que afeta a saúde de quase todas as pessoas devido ao distanciamento ou isolamento social. A ansiedade atinge a homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e velhos. As pessoas andam com os nervos da flor da pele, são como um vulcão prestes a entrar em erupção, são como um barril de pólvora prontas a explodir. Em Lucas, no capítulo 12, versículos 22 a 24, Jesus fez uma grave advertência aos discípulos. Veja o texto bíblico. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensas nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. A ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus na Bíblia nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. A ansiedade também não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para os climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo aconselha em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Pedro também nos exorta em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus sentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: Deus proverá. Temos que trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas porque ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Ansiedade também não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. A ansiedade, ela é causada, primeiro, pelo sentimento de ameaça. Há muitas pessoas ansiosas pela ameaça de uma enfermidade, em especial essa doença que assola o mundo atualmente. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer, mas tem pessoas que ficam perturbadas só em pensar em morrer. Outras sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. Outras sentem-se inseguras de perder o emprego. A ansiedade também é causada pelo medo, um sentimento de medo. O medo, ele é mais do que um sentimento. Ele é um espírito, como Paulo vai dizer lá em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Há pessoas que têm medo de tudo. Já observou? Medo de não casar, outras têm medo de casar, medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido e medo do desconhecido. Tem medo para tudo. E a ansiedade, ela causa sérios efeitos na nossa alma e no nosso corpo. O primeiro efeito que nós sentimos são as reações físicas. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas, causadas na mente. As pessoas estão buscando uma paz química,
tomando todo tipo de medicamentos. Vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. O rei Salomão escreveu em seus provérbios que o ânimo sereno é a vida do corpo. A ansiedade também pode causar efeitos espirituais, pode causar reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. A ansiedade revela uma completa falta de confiança em Deus. A ansiedade também é destrutiva. Ela puxa em direção oposta ao curso da vida. A ansiedade gera esquizofrenia existencial. Andar ansioso é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria. E como o apóstolo Paulo fez isso? Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade também é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e cheios de medo pensaram que ele era um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma pequena pedra e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem a si mesmos como gafanhotos. Davi e os soldados de Saul, por exemplo, todos veem o gigante. Davi olha e vê a vitória através da mão poderosa de Deus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. A ansiedade, ela é inútil. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado, nesse texto aqui, não se refere à estatura, mas em prolongar, em dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas que se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimentos, dinheiro, casamento, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Preocupar com amanhã não nos ajuda nem amanhã nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar. E vamos sofrer duplamente se ele chegar. A ansiedade nos cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves do céu, os
corvos não semeiam, não colhem, não tem despensa, né? Provisão para uma semana, nem celeiro, provisão para um ano. Martinho Lutero diz que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. Deus sabe das nossas necessidades e nos sustenta. Valemos mais do que as aves. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará Ele de seus filhos? A ansiedade gera incredulidade. Ela é incompatível com a vida cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. A ansiedade é pecado. Um crente ansioso é uma contradição, não é mesmo? A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Toda a natureza depende de Deus e Deus nunca falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, versículos 31 e 32: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidades. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Ele vai dizer em Filipenses 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento e um sentimento errados. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu próprio Filho, deu-nos a salvação, deu-nos o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Se ele já nos deu o maior, não nos dará o menor? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos amou, com um amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o seu reino, para nos dar a vida eterna. Amém? Se você gostou deste vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber novos vídeos. Deus, que é rico em misericórdia, te abençoe e guarde. Um forte abraço. Fiquem com Deus.